Hoje está um dia lindo e eu posso dizer que a alegria do Senhor é a minha força e que para cada mal basta um dia e que toda manhã é um presente, é um renovo do Senhor. Olá, meu nome é Evelyn Azevedo, eu sou publicitária, produtora de conteúdo e compartilho meu desenvolvimento profissional há 5 anos nas redes sociais. Depois de 18 anos trabalhando em grandes instituições do mercado financeiro e pós uma demissão por justa causa, decidi transformar o meu hobby, que é trabalhar com a comunicação, em um negócio. E há 2 anos eu tenho uma minha empresa e aqui tenho bastante vídeos, uma playlist todinha, compartilhando os desafios e as conquistas de uma empreendedora. Pois é, mas tem outras playlists aqui também de como ensinando como você a produzir o seu próprio conteúdo, falando sobre transição de carreira, e tem uma playlist aqui só de projetos, de alguns projetos que eu desenvolvi, alguns foram para frente, outros já não mais. Na verdade, todos os que estão ali na playlist de projetos, infelizmente, foram encerrados, mas tudo bem. E tem também uma playlist aqui no canal sobre um projeto que eu tenho, que é o Estação Link, onde eu compartilho tudo que acontece no feed da maior rede profissional do mundo, que é o LinkedIn. Então eu compartilho ali postagem dos próprios usuários e comento, trago ali a minha percepção. Então eu falo sobre posts inspiracionais, oportunidades de trabalho, eventos para networking, enfim, é esse o propósito. E eu posto toda segunda-feira lá no LinkedIn, mas aqui no YouTube sai todos os domingos, né? Então sai antes aqui no canal do YouTube, que o YouTube é o que eu mais gosto de fazer, com certeza. E depois eu posto às 7 da manhã lá no LinkedIn. Fui demitida, né, por justa causa, e depois de 3 meses eu abri um processo. Tenho aqui os últimos 5 vídeos, acho que no canal, falando sobre isso, que eu achava que eu fosse finalizar todo esse processo na sexta-feira agora, no dia 18, onde estava marcada a 4ª audiência desse processo, sido cancelada, porque uma das testemunhas, né, está em período de férias, então foi cancelada. Acho que depois de 72 horas, eu recebi uma nova data para minha audiência. Depois eles mandaram de novo uma outra data, mas resumindo a história, será para o mês de setembro, essa 4ª audiência sobre esse processo trabalhista. E alguns pontos que eu vou trazer aqui, de eu ter exposto esse processo, que não sei se tem a ver ou não, mas eu quero deixar registrado aqui, de repente, até para que vocês saibam um pouco mais. Eu fiz esses últimos 5 vídeos, 5 posts, enfim, que eu fiz falando sobre essa demissão, expondo ela um pouco mais, mas não marquei a empresa. A empresa, todo mundo sabe qual é, né? Que tá aí na capa dos vídeos, tem aqui dos vídeos eu falando qual que é a empresa, que eu abri esse processo, que eu estou aí buscando a reversão da minha justa causa. E eu nunca tinha exposto dessa forma, porque eu tinha medo de algo assim me prejudicar, sabe? Mas como eu tenho vivido tantos processos, gente, que eu só fico pensando, cara, a única coisa que o banco, né, essa instituição pode fazer contra mim, sendo que eu já perdi a minha carreira, né, assim, profissional, eu tô lutando para a reversão dela. Eu não tenho nenhum patrimônio, o patrimônio que eu consegui, que eu acumulei durante o período que eu trabalhei no mercado financeiro, que foi um carro, e financiei um apartamento que hoje ele está próximo de ser quitado. Ele entrou no meu processo de divórcio. Pois é, gente, no dia, né, desde lá de janeiro eu tenho passado aí eu me separei,
E agora, nessa semana, né, então no dia que eu gravei o último vídeo aqui do canal, falando que eu recebi aí essa alteração da minha data da audiência, foi o mesmo dia que eu fui até o fórum, porque eu recebi uma intimação para comparecer, e lá tem o pedido do meu divórcio e tudo que esse divórcio ele impacta. E mesmo que eu tenha conseguido esse meu patrimônio de forma individual antes do meu casamento, eu nunca pensei, jamais pensei em me separar, casar com comunhão universal de bens, e eu achei que tava tudo bem, porque afinal de contas, né, quando a gente casa, eu pelo menos nunca nem pensei na possibilidade de separação, porque eu realmente me entreguei, dei o meu melhor, e enfim. Só que as coisas, elas não acontecem, né, do jeito que a gente deseja, do jeito que a gente busca, e esse relacionamento, ele terminou, então eu me separei em janeiro. Então pensa, eu tava lá vivendo, né, todo esse processo do banco, a minha empresa sem cliente, tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, e eu tendo que resolver. Eu tirei a minha empresa com essa separação. Eu passei um período morando na casa da minha mãe, por volta de 3 a 4 meses eu passei lá. E esse apartamento que eu tô morando aqui, que é a minha casa, esse apartamento ele foi comprado antes, né, de eu casar. E esse apartamento ele estava alugado. Eu pedi pro inquilino meu apartamento para eu morar, né? Porque, enfim, não vou ficar morando com a minha mãe, eu preciso fazer minha fluir. E, enfim, no meu divórcio, né? Como eu casei em comunhão universal de bens, eu sei que você tá pensando, nossa, como você é burra. Nossa, e todo mundo fala isso, tá, gente, pra mim. Eu e Deus sabemos a intenção do meu coração quando eu assinei um casamento com comunhão universal. Evelyn, por que você não fez parcial? Evelyn, você é uma maluca. A comunhão universal de bens, ela é até mais cara do que a parcial de bens, né? Pois é. Mas enfim, foi o que eu fiz, eu assinei. E nesse divórcio, né, existe aí uma pedida de separação de bens e também separação de dívidas. Nesse dia eu fiquei sabendo de tudo isso. E também nesse dia algo muito estranho aconteceu na minha rede do LinkedIn. É o que eu tô falando, gente, de verdade. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com as últimas postagens que eu fiz, falando e expondo mais a questão da minha demissão por justa causa. Eu até... Helicóptero, nossa, mexe na chique, né? Porque todo do vídeo que eu gravo tem que parar editar depois, porque passa algum helicóptero por aqui. Será que deve ter um heliponto? Tem nada, gente. Desde que eu comecei a expor de uma forma mais incisa a questão, né, da minha demissão por justa causa nessa última semana, eu não sei o que aconteceu, não estou dizendo que é ligado a isso, mas eu tinha um número de seguidores no LinkedIn e ele simplesmente caiu para 0. Assim, né? Não é 0, mas eu vou mostrar aí pra vocês. Eu tinha por volta de 7 mil, eu tinha mais de 7 mil seguidores no LinkedIn e hoje eu estou constando que eu tenho 1.200. Gente, é o quê? É 20%, né, dos meus seguidores que eu tenho lá, e o restante da minha base, ela simplesmente sumiu. E eu fiquei bem triste com essa situação, porque, gente, eu amo compartilhar, eu sei que quanto foi desafiador eu conseguir chegar a esse número, eu tava muito feliz em ter chegado. Eu falei, gente, daqui falta pouquinho, né, quem sabe eu consigo chegar aos 10 mil e... Não, como eu sempre falo aqui, não é sobre a quantidade, mas é sobre o quanto o meu conteúdo pode estar inspirando outras pessoas. E eu não ganho absolutamente nada do LinkedIn, eu não tenho nada, não recebo público, não recebo nada, mas é sobre um trabalho que eu desenvolvo ali durante 5 anos,
para chegar a um número de seguidores e simplesmente cair. E aí eu fui checar qual foi o motivo da perda dos meus seguidores e eu recebi essa notificação aqui do LinkedIn. Eu vou tentar contestar, mas eu já procurei ali, não encontrei nenhuma fonte que eu possa entender melhor o que aconteceu, né? Porque eu perdi mais de 70% da minha base de seguidores ali no LinkedIn, que é uma rede que eu falo bastante, é uma rede que eu expus na última semana bastante sobre essa questão toda da minha ação trabalhista, do meu processo trabalhista, e simplesmente perdi, né? E aí o que eu falo, gente, assim, quem sou eu para um banco que tem quase 200 anos de história, está presente em vários países? Quem sou eu, gente? Eu sou uma gerente que trabalhou lá em primeiro de um ano, sabe assim, que mora em São Paulo, que é uma gente trabalhando numa agência, de um departamento que não existe mais. Quem sou eu? Mas assim, o que eu achei extremamente estranho. E nessa questão também de todos esses processos que eu tenho vivido, uma coisa que eu quero trazer aqui também, além, de contar aí para vocês desse outro processo que eu tenho vivido, que é o divórcio, falar sobre que eu tô expondo e que eu perdi, não sei o porquê, reduziu, mais de 70% o meu seguidores ali no LinkedIn. Contar também, gente, que eu tinha mencionado alguns vídeos aqui atrás, que eu estava muito feliz que eu tinha fechado um contrato com um cliente, que seria ali meu principal cliente. Eu estava realmente muito feliz em estar trabalhando ali, numa agência de publicidade, que era um sonho que eu tinha. E ali eu estava realmente recomeçando, porque eu tinha acabado, de sair da casa da minha mãe, de ter voltado aqui pro meu apartamento. O valor que eu estava recebendo ali, ele era um valor assim muito importante para mim, que eu recebia o fixo mais um comissionamento em cima das campanhas que eu conseguisse vender ali. Então eu falei, nossa, agora eu vou conseguir recomeçar. E lá eu era contratada como PJ, então eu levei ali 2 meses só que eu trabalhei ali. Na verdade nem chegou, acho que dá 2 meses. Mas foi muito importante e eu pedi para sair de lá, fui bastante acolhida, foi uma agência que me entendeu bastante, mas eu pedi para sair de lá por algumas outras questões relacionadas ao meu divórcio. E então, agora voltando a compartilhar aqui sobre a minha vida profissional, hoje eu continuo com a minha empresa, ela está aberta, ela está cheia de dívida, cheia de impostos que eu não tenho conseguido pagar, porque mesmo que eu agora não tenha mais a estrutura, ainda a empresa está aberta, Então, existem vários débitos na minha empresa, que eu não tô conseguindo efetuar o pagamento, porque eu estou literalmente sem clientes. E esse processo do divórcio, uma coisa que eu não sabia, eu fui atrás da Defensoria Pública para conseguir para tocar o meu divórcio, para eu não ter os custos com os honorários de um advogado para fazer. Eu não consigo utilizar a Defensoria Pública porque eu tenho uma empresa aberta. Tudo bom? Eu sou uma empresária. E como eu tenho uma empresa aberta, assim como um seguro-desemprego, que se você tem um MEI, se você tem uma empresa, você não tem acesso, a mesma coisa acontece para você ter acesso à Defensoria Pública. Ela não nomeia quem tem um CNPJ, por mais que esse CNPJ não tenha faturamento, por mais que você comprove que você não tem condições de arcar com a defesa. E eu ainda estava com a esperança, que foi tudo no mesmo dia, na quarta-feira. Eu falei, bom, vou lá, ver essa questão da intimação. E na intimação já tinha lá citado que era o divórcio, então eu falei, beleza, vou lá, vamos ver o que dá, vamos entrar logo com essa questão para finalizar essa etapa da minha vida. Vou
né, tô otimista aqui para que essa questão do processo trabalhista ele se finalize. E aí eu, né, se Deus quiser, pelo menos eu vou ter acesso ao meu fundo de garantia e eu consigo pagar. Aí quando eu chego em casa, quando foi o momento que eu gravei esse vídeo, chega lá, enfim, a notificação de que a minha audiência ela foi adiada. Pois é, gente. E daí agora, né, eu tô sem cliente, eu não sei o que eu vou fazer. Eu sei que o dia hoje ele amanheceu muito lindo e eu tenho paz, sabe? Que eu realmente entreguei a minha vida, todos os meus problemas na mão do único que é capaz de resolver da melhor forma possível. Se eu ganhar essa causa trabalhista, inclusive a causa trabalhista ela está citada no meu processo de divórcio, que o meu ex-companheiro ele colocou lá, né, enfim, o que ele tem pedido. Então, todos os bens que eu tenho hoje foram acumulados antes do meu casamento. Então, a partir do momento que nós casamos, o nosso patrimônio ele não aumentou. Nesse meu divórcio também está citado esse processo trabalhista, que ele também quer esse processo trabalhista, e como nós também fomos casados com comunhão universal de bens, ele tem acesso por conta do regime de casamento, e eu nem sei no que vai dar isso, e a pessoa já tá pedindo, né, já tá citando ali que ele quer essa parte que lhe cabe legalmente. Eu já conversei com um advogado particular que vai parcelar para mim, como que eu vou efetuar esses pagamentos para o advogado, eu não faço ideia, porque não foi o que eu disse, né? No momento eu estou sem absolutamente nenhum cliente, e com essa exposição, né, eu perdi ainda o número de seguidores, então eu de verdade não sei no que isso vai dar. Mas, como eu comecei o vídeo aqui dizendo, né, a alegria do Senhor é a minha força. Eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa que tem Cristo, e eu sou uma pessoa que realmente entregou todos os meus problemas para Ele. E a minha alegria se renovou, a minha paz eu não vou perder, porque eu sei a única pessoa, o único que pode resolver todos esses meus problemas, conflitos, que na verdade, gente, na real não é nem problema, né? Problema é só realmente a morte, que não tem o que mais que a gente fazer, mas as outras coisas a gente resolve, né? Então, assim, em relação a expor esse processo, a única coisa que o banco pode fazer, que eu vejo agora de opção, sendo que eu não tenho cliente, eu não tenho nada assim, porque a mesma questão do patrimônio, se o banco tem tanto dinheiro, assim, a instituição tem tanto dinheiro, quiser me tirar algum patrimônio que eu tenha, vai ter que brigar também lá com esse divórcio que tá rolando, né? Vai ser mais um para entrar pra fila, né? Meu ex-marido e a instituição cheia de dinheiro querendo tirar a única coisa que eu ainda estou pagando, que está somente no meu nome, que é esse apartamento onde eu moro hoje com o meu filho. É isso, gente, só atualizando vocês. Se você quer aprender a produzir seu conteúdo, tem um link aqui abaixo, onde tem um curso gratuito para você aprender a produzir o seu próprio conteúdo. É um curso bastante básico, simples, mas eu fiquei muito feliz em conseguir produzi-lo e me ver ali, além de colocar um projeto no ar, me ver fazendo e desempenhando outros papéis ali. Então, para mim foi muito, muito bom, muito importante. Tem um link aqui para você aprender a produzir o seu conteúdo. Ele é gratuito, mas caso você queira colaborar com esse conteúdo que eu trouxe para vocês, lá também tem o número do Pix da minha empresa, que se você quiser pagar aí alguma coisa pelo curso, eu
você pode pagar, e aí você me chama aqui que eu vou ter o maior prazer em emitir uma nota, uma nota fiscal para você, tá bom? Evelyn, por que então que você, né, só para voltar na questão do divórcio, Evelyn, por que não encerra a sua empresa? Né? Por que você então já sabe que tudo tá dando errado? Parece que é uma coisa assim para você encerrar a sua empresa. Gente, eu não quero encerrar o meu CNPJ, assim, agora a verdade é a única coisinha que eu tenho, mas se Deus mandar eu encerrar, eu vou encerrar, né? Mas é a única coisa que eu tenho, porque se eu encerrar o meu CNPJ, como que eu vou ter pelo menos uma expectativa de ter uma renda? Você entende? Porque, gente, a gente precisa emitir nota, né? Para as empresas, para onde a gente presta serviço. Então, se eu encerro o meu CNPJ, para conseguir, por exemplo, uma defensoria pública, eu preciso ficar no mínimo 3 meses com o meu CNPJ encerrado, eu preciso pagar os custos, né, que tá lá, um monte de dívida, além das dívidas que estão, né, de imposto e tudo mais, que está lá no meu CNPJ, eu preciso pagar também para fazer o encerramento para o meu contador, preciso acabar com o contrato com o meu contador, e eu perco a expectativa de conseguir clientes para conseguir me reerguer, e aí eu não consigo voltar para o mercado, né, financeiro, que é onde eu tenho a experiência, por conta dessa questão trabalhista, e ainda mais agora que eu expus, mais que empresa vai querer contratar uma pessoa que expõe, mesmo que eu tenha toda como comprovar, né, enfim, é muito difícil uma empresa querer, e eu não consigo mais clientes para a minha empresa, porque não tem como emitir nota. É isso, gente. Mas é isso, a alegria do Senhor é minha força, a minha paz eu tenho, porque eu sei que em quem eu entreguei os meus problemas, a minha vida e a minha direção. E é só nele que eu confio e que eu confiarei. É isso. Também deixando aqui esse vídeo. Não precisa buscar informações. Vem aqui no meu canal, que eu mesma trago todas as notícias para você. Até mais.